primeiro ganho é o mais fácil de entender, né? Que é o dividendo, ou seja, todo mês a empresa paga um aluguel por um determinado imóvel que é propriedade do fundo, todo mês os gestores recolhem esse dinheiro, pagam as despesas do fundo e distribuem os dividendos todo mês de maneira isenta para os investidores, para os clientes dos fundos. O segundo tipo de ganho é na valorização da cota. Quando o juros sobe, as cotas têm uma tendência de queda, então elas comprimem o preço. Quando os juros caem, ele faz o movimento inverso. Então, assim, o momento é muito oportuno porque realmente a tendência dos próximos meses, com a confirmação da queda da Selic, com uma continuidade de queda da Selic, inflação controlada, a tendência de valorização das cotas. E sabe que eu peguei um estudo outro dia, eu acho que até coloquei aqui no canal para o pessoal assistir, que em 2016, quando a gente teve essa mudança da volta da taxa Selic, naquele ano estava mais ou menos parecido com o que esteve agora, acho que era 14%. Começou essa mudança, né, caiu, se não me engano, até 8%, a taxa Selic. O IFIX, né, que é essa grande média dos fundos imobiliários, subiu 146%. Né, sendo que o IFIX ele já conta uma valorização e o dividendo assim, né? Sim. Então, um aumento assim de mais de 100% em coisa de um ano e meio. Sim. Ainda tem espaço? Acho que sem dúvida. Tem muito a ganhar na valorização, além de ser um ótimo ativo de renda, né? Então, primeiro é um bom ativo para você ter para o teu planejamento financeiro, porque ele é um pagador de dividendo recorrente. Eu, que sou investidor assíduo de fundos imobiliários, eu utilizo esses dividendos no meu dia a dia. Ajuda a me a pagar o meu cartão de crédito, a escola das crianças. Então, já tem essa perspectiva. Agora, a valorização, agora é a hora de comprar. Mais do que nunca, porque quem tem experiência ao longo dos últimos 12, 18 meses foi comprando, sem saber quando ia vir a queda de juros e, consequentemente, a valorização. Agora é dado. Os juros vai cair, a gente está aí, é fato quase que consumado, e a tendência, sem dúvida, é de valorização. Deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto aqui, porque eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar. Porque muita gente compara o fundo imobiliário com a taxa Selic, né? Então, se a taxa Selic está rendendo 13% ao ano, por que eu investiria num fundo imobiliário que rende 9% ao ano em dividendos? Essa é uma pergunta muito comum. O que você responde para quem fala isso? Então, essa é uma pergunta ótima, na verdade, porque a gente tem que comparar o ganho real. Por quê? O fundo imobiliário é um conjunto de imóveis. Já tem tem estudos que mostram que os imóveis tendem a corrigir pelo menos pela inflação. Dali para cima. Muitas vezes eles valorizam acima da inflação. Então, se você imaginar que o teu dinheiro está preservado, está protegido da inflação, porque são imóveis, os aluguéis que você recebe, você pode consumir todo mês, uma vez que o teu principal está redeado, digamos assim, pela inflação. Não é algo linear, né? Não é exato. Subiu a inflação, subiu o imóvel, mas no médio e longo prazo é isso que tende a acontecer. Então, quando a gente está falando de fundo imobiliário, a gente tem que comparar com o ganho real. Então, a taxa de Selic está a 13, mas a inflação está 5, então a gente já está falando de um juros real de 8, menos impostos. Fundo imobiliário pagando 9, isento de imposto. Então, é essa comparação que tem que fazer. É claro, ainda é uma indústria relativamente nova. Até 2018, a gente estava falando aí da casa de 200 mil, 250 mil investidores. Hoje a gente está falando de 2 milhões, quer dizer, cresceu 10 vezes a base de investidores ao longo dos últimos 5 anos. Ainda é uma indústria jovem, ainda é uma indústria que tem muito, e é muito bacana vir aqui falar em um canal como o teu, para levar esse conhecimento para as pessoas, porque as pessoas estão aprendendo, estão começando a entender o que é fundo imobiliário e com o que deve ser comparado. Eu queria te perguntar justamente para esse investidor que é um pouco mais iniciante, que às vezes ele entrou nesse mercado de fundos imobiliários há pouco tempo, aí ele viu volatilidade na cota, pode ter gente que está assistindo a gente que perdeu dinheiro, né, porque teve fundo imobiliário que caiu aí 30%, 40% em 2023. Você acha que o mercado de fundos imobiliários ele é seguro? E o que você diria para um investidor mais iniciante? Bom, primeiro, você não concentrar tudo em um ou dois fundos, né? Você montar uma carteira diversificada. Então, quando você está investindo em uma carteira de fundos, 10 fundos, 15 fundos, 20 fundos, você está menos exposto a um problema pontual de um fundo. Existe uma questão sistêmica, juros subiu, a indústria como um todo acaba baixando, então essa volatilidade